Eu também não, porque eu não estava conseguindo entrar, dava que não estava permitindo eu entrar, demorou para eu conseguir. E Sem não sei se o problema. senhor já me chamou. Pessoal, os alunos da Luciana, eu vou fazer a chamada, mas eu vou acompanhando ali no chat e nas pessoas presentes ali. Tá bom? Eu não Luciana vou... é outra professora, Isso, desculpa. Imagina, tem problema. Desculpa, Lucas. Imagina. Não, imagina, tá tudo certo. Professor Gilson, você gostaria de fazer a sua fala? Tá com a mão levantada? Só para confirmar a minha presença, professor, tá? Daí tá resolvido já. Ah, perfeito. Perfeito. Então, vamos continuar, né, pessoal? Deixa eu abrir o chat aqui. Lembrando que a gravação, a nossa ligação está sendo gravada. Qualquer dúvida, vocês vão poder ver novamente depois a gravação da reunião, ok? Então, como eu disse para vocês anteriormente, a reunião de hoje, ela visa continuar, né, dissecando essas partes do conceito de design thinking, tá bom? E no caso, a gente vai tratar da interpretação na reunião de hoje, ok? Supostamente, a gente já deveria ter em mente, né, já ter resolvido na semana passada a questão da observação. O desafio também, tá bom? E a gente vai falar isso um pouquinho melhor para recapitular a partir de um arquivo de PDF que eu já disponibilizei para vocês lá no Classroom, ok? Vai estar em atividades. E também lá no grupo do WhatsApp, como de costume, tá? Eu posto as coisas por esses dois veículos aí. Pode falar, professora Thelma. Lucas, o arquivo que você disponibilizou no Classroom não está abrindo. Ele aparece aparece uma mensagem que ele está na sua lixeira. Deixa eu ver aqui. Lá no WhatsApp eu consegui abrir, mas no Classroom não está abrindo. É verdade, aqui ele está aparecendo como se eu tivesse deletado, pessoal. Eu vou recolocar lá novamente, tá? Mas a gente vai seguir aí, então, para quem precisar, do WhatsApp, e eu vou, como que eu posso dizer, fazer a apresentação dele aqui e discorrer sobre ele juntamente com vocês aqui, que eu acho que fica melhor, né? Muito obrigado, professora, pelo aviso, tá bom? Eu devo ter feito alguma coisinha lá no meu Drive que eu acabei deletando, tá? Então, vamos aqui começar por quê? Porque sempre nas nossas reuniões é praxe também a gente começar a partir de uma pequena provocação, né? Aqui está o nosso itinerário, ok? Teve lá no começo o acolhimento, a introdução geral, né, do Design Thinking, que todo mundo ficou apavorado, mas estamos resolvendo aí ponto a ponto, muito calmamente. O nivelamento tecnológico, né? E a descoberta que aconteceu na semana passada, né? A parte do processo que é descoberta no Design Thinking. Eu falei observação, pessoal, mas eu falei errado, é descoberta, tá? E a interpretação, que vai ser hoje, ok? Então, vamos lá. Aqui está o nosso itinerário, ok? O acolhimento, início de conversa, conceitos importantes, o em ação, né? Porque desde a reunião passada, a gente, reunião a reunião, vai estar colocando a mão na massa mesmo, junto ali do plano de ação coletiva, né? A gente vai construindo em cada reunião conjuntamente um pouquinho mais a cada reunião, tá? A socialização ali dos resultados, o push mais, okay, que a gente vai ver do que se trata esse conceito, e a síntese da reunião ali, algo bem rápido só para concluir mesmo, ok? O acolhimento, pessoal. Vou ler aqui para vocês, ok? Alegrias, tristezas e até a luta pela sobrevivência podem ser vistas por meio de fotografias. Mais do que registrar momentos, as fotos transmitem mensagens, contam histórias e levam importantes reflexões. Ou seja, essa daqui vai ser a nossa provocação de hoje, tá? Eu vou gerar um link aqui, eu vou postar ele no chat para vocês, e vocês vão perceber que é um link de um Jamboard, ok?
e ele é bem autoexplicativo. Deixa eu colocar aqui, Ctrl V. Por favor, todo mundo veja se está conseguindo acessar o link de maneira adequada. A ideia é bem simples, tá? Vai ter uma foto no centro, ok? Estávamos falando sobre fotografia. E construa uma breve explicação baseada no que você sabe sobre esta pessoa que está na imagem. Se não souber nada sobre a pessoa, coloquem as suas impressões a partir dos elementos presentes na imagem. Mas, professor, como que eu faço para interagir com a imagem? Ali na esquerda, lá na esquerda ali da tela, tá? Vai ter uma barrinha de ferramentas e o quarto item ali, ó, se chama nota autoadesiva. Eu vou clicar ali, vai abrir uma janelinha no centro aqui da tela, tá? Para eu colocar os meus pensamentos. Eu vou escrever, por exemplo, pensamento do professor Lucas. E eu vou clicar ali em salvar. Quando eu clicar em salvar, ela vai ser transferida ali para a imagem, a modo de que todo mundo possa ver, tá? Ó, aí eu posso mexer no tamanho, tá? Vocês fiquem à vontade aí, então, para a partir das notas autoadesivas aqui, vocês participarem aí da dinâmica, ok? Seria construir uma breve explicação baseada no que você sabe sobre essa pessoa da foto. E se você não souber, coloca uma impressão, ok? Por que impressão? Porque a nossa reunião vai ter muito a ver sobre isso, tá? Vai ser sobre a gente saber narrar, a gente saber criar um significado para uma narrativa e a gente estruturar essa ideia a partir da observação, ok? Então, pessoal, 5 minutinhos eu acredito que dá tempo para todo mundo fazer. Vamos interagir aí, tá? Para a gente poder continuar a nossa reflexão de hoje. Alguém não está conseguindo, pessoal? Professor, eu tive um Oi. problema aqui, acabei caindo da chamada e voltei, daí as mensagens não retornam. Você pode enviar o link novamente? Eu vou mandar para você, professor. Obrigado. Tá. Ali está, pessoal. O link. Ó, pessoal, eu consigo ver que todo mundo aí tá conseguindo acessar ali a imagem, mas ninguém está manifestando nenhum pensamento. Só por desencargo de consciência, eu vou explicar mais uma vez como que a gente faz a nota autoadesiva. Ali no canto esquerdo, tá bom, da nossa tela, vai ter aquela barra de ferramentas, ok? E de cima para baixo, o quarto item se chama nota autoadesiva. Vocês vão clicar nela, uma janela vai se abrir, ok? Vocês vão poder colocar o que vocês querem escrever dentro dessa nota autoadesiva e vocês apertam no botão para salvar. Aí vocês vão estar socializando o que foi escrito ali, tá bom? Lucas, deixa eu te interromper um pouquinho. Mil perdões. Claro. À vontade, prof. Tem alguns cursistas da Luciana que parece que negou a entrada e agora estão conseguindo. Daí a orientação que a gente deu, tentar entrar com outro e-mail, daí você vai permitindo, tá? Faz favor. Pode deixar. Pode deixar. Aí, ó, o pessoal tá dando conta aí. Perfeito. Mulher pianista, música e vida, né? Ó, alguém matou a charada ali de quem é essa pessoa, alguém conhece. Ó, que legal ali. A professora de música foi homenageada da escola pelo seu tempo aí, pela dedicação toda, né? Opa, sumiu aqui.
Poxa, parece que sumiu aqui todas as mensagens. Eu acho que alguém deve ter clicado. Sumiu a imagem também para mim aqui. Sumiu. Sim. Bom, eu vou partir do que eu lembro ali que foi dito, tá bom? Alguém deve ter escrito limpar o frame sem querer, tá? Vamos lá, pessoal. A provocação ali, né, era clara, né? Porque a gente estava ali gerando um monte de informação. Alguns sabiam, teve alguém ali que acertou, que no caso era a Chiquinha Gonzaga mesmo, tá? Parabéns aí. E todas as outras impressões foram bem válidas também, né? Professora de música, uma pessoa na frente ali do seu piano, uma pessoa com um semblante confortável, uma pessoa descansando depois de tantos anos servindo a música, né? E perfeito, é isso aí mesmo, tá? A gente vai entender um pouco melhor essa provocação, porque, como eu disse para vocês, tem muito a ver e é muito necessário para a reunião de hoje a gente entender essa capacidade de narrar, criar um significado para o que é narrado, ok? E estruturar toda essa impressão que a gente tem das coisas, ok? Então, vamos continuar. Ó, esse daqui é o passo a passo, né? São os fragmentos, as partes do design thinking, ok? E, como vimos na semana passada, a descoberta que começa lá no começo, né? A gente parte de um desafio que a gente observa no meio, né? A gente realiza uma breve pesquisa para se inspirar, não é mesmo? A interpretação ela vai continuar essa sequência, ok? Lembrando para vocês que o Design Thinking, ele nada mais é, nada menos do que uma metodologia ativa. Então, vocês podem perceber que alguma parte ou outra ali até dialoga com uma outra uma ou outra metodologia ativa, como o brainstorming, tá bom? Estudo por pares. Mas o Design Thinking, ele é mais sofisticado mesmo, por ter tantos passos, né? Por ter tantos processos. Então vamos começar aqui o nosso papo a partir do que o slide apresenta aqui para a gente. Na interpretação, devemos transformar histórias em insights valiosos. Para quem não sabe, pessoal, a gente usa aqui bastante expressão, né? Importada, vamos dizer assim. Insight, ela é uma palavra em inglês que ela é formada por outras duas palavras, que é in, né, que refere-se ao interior, e sight, que é visão, ok? Então, na interpretação, devemos transformar histórias em visões internas que sejam valiosas, ok? A estruturação das histórias a partir da descoberta, a partir daquele primeiro passo, né? E então, encontrar significados e transformar esses significados em oportunidades de ação, não é mesmo? Entender melhor o que significam suas observações para relacioná-las ao seu desafio e usá-las como inspiração, ok? Ali fica a provocaçãozinha, bem clara. Coletei várias informações na descoberta. Ok, eu fiz uma descoberta e eu já comecei uma pesquisa, descobri muitas informações. Como eu posso interpretar, não é mesmo? Conceitos importantes da fase de interpretação no Design Thinking. As principais ações dessa fase são a evolução e as mudanças das perspectivas que ocorrerão mediante análise e a sistematização das ideias obtidas na fase inicial. Para tanto, essa fase ela é subdividida em contação de histórias, né? Conte histórias ou narrar, procurar por significados no processo de significação, né? Do que foi observado, das informações que foram levantadas, e a estruturação de possibilidades. Ok? A estruturação de possibilidades no sentido de que, geralmente, a gente vai estar aplicando essa metodologia ativa
à sala de aula. Então, a gente já vai pensando, estruturando possibilidades de se trabalhar essa metodologia com os nossos alunos, não é mesmo? Pode-se dizer que nessa fase é essencial que ocorra a transformação da inspiração em oportunidade de ação. É uma frase muito bonita, é um negócio muito profundo e isso pode assustar a gente, mas é algo bem simples. Inspiração, nesse caso, não é uma grande epifania sobre a vida, né? Mas é a partir de uma ideia, uma percepção, a gente encontrar ali uma interrogação que vale a pena ser trabalhada, que pode ser desenvolvida num trabalho maior dentro da sala de aula, né, pessoal? Então, vamos lá. Conte histórias e inspire. Seria o momento ali da nossa narração diante, né, das descobertas que realizamos ali dentro da sala de aula. Nessa fase, busque estruturar os estudos ou atividades já realizadas pelos estudantes em histórias. Os alunos poderão compartilhar o que aprenderam durante a descoberta, contando histórias sobre o tema do desafio e as pessoas envolvidas nele. É importante que essas histórias sejam documentadas e compartilhadas entre os estudantes, né? É muito caro, por exemplo, para psicanálise. Eu sei que não tem nada a ver com psicanálise que a gente está falando, mas a fala tem um papel muito importante, né? Falar a observação que a gente fez é uma maneira da gente consolidar, né, aquela aprendizagem, tá bom? É tal qual a gente praticar andar de bicicleta quando está aprendendo a andar de bicicleta, mesmo que aos trancos e barrancos, né? Quando a gente está fazendo uma narração, a gente pode se exceder e falar um negócio ali que não tem nada a ver, e à medida que sai assim da nossa boca, a gente já percebe, fala, acho que eu me excedi um pouco aqui, talvez vou aparar, né, esse pedaço de informação para conseguir me focar um pouco melhor aqui na observação que eu fiz. Próximo passo seria procure por significados. Neste momento, é importante pensar nos temas que norteiam as histórias ouvidas na etapa anterior. Movimente os registros e agrupe as histórias que foram trazidas. Verifique quais são as mais relevantes e mais instigantes para o desenvolvimento do desafio. Quais temas comuns identificamos nessas histórias? Afinal de contas, quando a gente faz o nosso brainstorming ali, a gente reage à provocação da observação, que nem eu disse, muito do que vem à nossa cabeça talvez também não seja tão útil. Só que não significa que elas não tenham significado, né? A gente precisa procurar um certo significado a partir do desafio que a gente estabelece para começar a dar o escopo correto, né? Começar a parar para a gente poder trabalhar de maneira mais precisa esse design thinking aqui. E, por fim, estruture possibilidades. Transforme os resultados dos significados e da escolha dos temas mais relevantes em ações e oportunidades de resolver o problema, né? Lembrando que esse problema aqui, ele precisa ser definido ali na observação, ok? Na descoberta, perdão, eu estou confundindo muito observação com descoberta, gente, vocês me perdoem. Esse problema, ele vai ser definido ali no desafio, ok? No começo ali na descoberta, ok? Tudo bem, professora, não tem problema, só tenta acompanhar a gente aí, qualquer coisa, eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida que você possa ter, né? A internet fica caindo, fica difícil, né, entender, ainda mais quando a gente está falando de ideias e conceitos, né? Pode ficar um pouco picado demais. Mas vamos lá. Exemplos aqui, né, de estruturação de possibilidades. Criar materiais visuais, mapas mentais, diagramas, fluxogramas. Desenvolva perguntas para estimular opiniões. Coloque as respostas das perguntas em um brainstorming. Pessoal,
é basicamente decidir ou apontar ou direcionar o que fazer, né, a partir de toda esses passos anteriores que nós fizemos, né? Seja assim, o começo ali da descoberta, aí a gente começa a fazer uma narração, aí a gente procura um significado comum entre as ideias que a gente teve ali, e por fim a gente vai estruturar uma possibilidade, que é vislumbrar o que fazer, né? Vamos organizar esse pensamento, vamos delimitar o escopo. Deixa eu fazer um mapa visual ali, um mapa mental, um fluxograma, para ver onde que eu posso chegar, como que eu posso afunilar, como que eu posso peneirar esse grande fluxo, essa grande massa de ideias, né, que a gente teve a partir da descoberta. Vamos continuar. Aqui tem um exemplo, por exemplo, ok? Para mostrar que não é nada complicado, não. Vamos compreender como estes 3 momentos podem funcionar a partir de uma aula do RCO. Para esse exercício, selecionamos a aula 37 do 8º ano, que aborda os movimentos contestatórios do sistema colonial, tá? Então, ali, ó, na aula 37 do 8º ano, muito provavelmente essa altura do campeonato, estaríamos falando sobre Inconfidência ou Conjuração Mineira. É uma, né, das revoltas que a gente tem aqui no Brasil. Ali, ó, a partir daquele quadrinho, ok? A gente pode ver que no primeiro momento tem uma descrição ali da paisagem, né, uma paisagem colonial. No segundo momento, tem um personagem naquela posição retórica clássica de filósofo, né? A Valdenice disse que... Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir a minha voz? Baixou um pouco, mas dá para ouvir. Entendi. Eu estou ouvindo, Eu professor. estou ouvindo Não, claramente. O som está perfeito. sumindo, não sei, talvez seja o meu, mas está assim, oscilando. Está oscilando Entendi, mesmo. Alto e Tá baixo. oscilando? Entendi. Eu vou tentar moderar aqui o meu tom, tá bom? Mas o importante aqui nesse momento é a gente conseguir ouvir as ideias, tá bom? Se vocês estiverem me compreendendo, aí tá bom, ok? Mas estou aqui de olho no chat. Tá. Tem ali aquele político ou pensador, um professor que está ali naquele tom ali, né, de retórica, falando sobre liberdade, sobre imposição, né? E no terceiro quadrinho fica evidente que ele está narrando, ele está falando uma coisa, ele está denunciando uma coisa para uma multidão, né? A gente já conhece isso, é muito legal, né? Ver isso representado num quadrinho, ok? E, por exemplo, ali, um dos objetivos da aula D31 ali, ó, identificar as estratégias de resistência territorial, política e ou cultural dos grupos sociais brasileiros. E ali o slide fez uma sugestão de desafio. Por quê? Estamos abordando um conteúdo da era colonial ali da história do Brasil, ok? E a gente identifica um fenômeno, uma coisa que é possível da gente ver hoje, que seria um representante de um movimento social fazendo um ponto, não é mesmo? Aí o slide, ele faz uma sugestão de desafio ali baseada nisso. Como podemos explicar para a comunidade escolar a importância dos movimentos sociais para a transformação social? Não é mesmo? Então, veja bem, a gente tem uma observação aqui a partir de um certo conteúdo, a gente automaticamente já pensa, né, numa relação em que esse conteúdo pode trazer para problemas do presente, ok? Ora, se o personagem ali, durante a Inconfidência Mineira, está
denunciando uma situação de opressão social, poxa, então tem uma semelhança, né, com o presente, porque a gente também pode observar cotidianamente pessoas fazendo também o seu ponto, né, acerca de questões sociais. Eis uma possibilidade de desafio, né? Eu olhar para a comunidade escolar e ver a importância desses movimentos sociais para a transformação social, ok? Ou seja, ali da descoberta, eu pude narrar uma coisa para mim mesmo, ok? Claro que eu estou fazendo aqui com vocês é diferente, com os alunos seria de uma maneira mais calma, né? É botar a molecada ali ou junto de nós para poder discutir o que sentiu, a ideia que foi observada ali na descoberta, né? Procurar um significado, por exemplo, o significado da crítica, correto? E depois desenvolver um desafio a partir disso, ok? Vamos ver o que os próximos slides têm para oferecer aqui para a gente. Aqui, pessoal, por exemplo, seria um exemplo de um questionário que poderia ser aplicado para os alunos para tentar azeitar, né, essa primeira parte do processo, que é após a descoberta de poder narrar, ok? Porque você vai chegar para o aluno, você vai falar, é o momento de narrar. Isso talvez pode confundir eles, né? Por mais simples que seja. Então, olha a partir ali daquele questionário. Conte histórias e inspire. Analisar as informações geradas na descoberta, como fazer um levantamento de informações por meio de um questionário para identificar o conhecimento que a comunidade escolar tem sobre esses movimentos, para, a partir dos resultados, definir as ações a serem desenvolvidas em seguida. E olha o teor desse questionário. Por que esse tema é importante? O que eu já sabia sobre o tema? O que eu aprendi com os colegas? O que eu aprendi com a pesquisa? Como percebo como as informações sobre esse tema são divulgadas? Ok? Aí, beleza, a gente pode partir para um próximo momento também, ok? Que aí são a procura por significados. Também a partir de um questionário, ok? Procure por significados. O levantamento das informações mais relevantes fará com que os estudantes identifiquem as necessidades do seu público-alvo e, a partir dele, irão definir os temas a serem abordados de forma mais pontual. Os grupos definem como serão divulgadas essas informações na comunidade escolar e podem refinar a pesquisa. Outros exemplos ali desse questionário. Ele é um pouco diferente, ele tem um teor um pouco diferente. É um pouco menos prático. Quais temas em comum foram apresentados? Quais aspectos são mais problemáticos sobre o tema? Como transmitir essas informações para a comunidade escolar? Então, a gente pode ver que esse momento de busca por significados, ele é um pouco mais filosófico, né? Ele é um pouco mais profundo. Eu acho que isso fica evidente quando ali o aluno vai ter que se perguntar quais aspectos são mais problemáticos sobre o tema, não é mesmo? E outra preocupação, né, que recai sobre a comunicação dessa questão, né, do desafio ali que será proposto, é como transmitir essas informações para a comunidade escolar. Veja como o teor de desafio começa a ficar mais delineado a partir desse momento de busca por significados. E essa daqui é uma estruturação que parece ser muito simples, mas como que eu posso dizer, é a materialização, né, desse processo. A gente tem ali um mapa mental de conceitos, né? Por exemplo, no caso aqui mudou o tema, né?
a gente estava falando sobre a Inconfidência Mineira, mas tomem como um outro exemplo, tá? Tomem como um exemplo aplicado, por exemplo, ali ao conteúdo do 9º ano, né? Que a gente vai ver ali depois da crise de 29, depois ali, por exemplo, da Revolução Russa, né? Que é quando começa a emergência, né? De partidos políticos que tendem ao totalitarismo, no caso ali do nazismo. Mas vamos voltar aqui. Estrutura e possibilidades. Os grupos podem criar um mapa mental apresentando os principais insights gerados a partir da análise e busca de significados nos dados e informações geradas na descoberta. Ora, o aluno que descobre a questão do Holocausto é logo em seguida, né? Nem tanto pensamento assim, a gente já começa a ter a apresentação de vários outros conceitos que envolvem esse tema. O nazismo, o antissemitismo, os campos de concentração e a solução final, por exemplo, né? Todos eles muito passíveis de também serem linkados. Eu não vou usar a expressão em inglês, não, senão acaba complicando, mas conectados, né, a questões do presente. Por exemplo, a gente tem questões perenes aí, por exemplo, os grupos neonazi, né, como isso influi o debate político, a ação que isso tem na produção de fake news, por exemplo, ok? Então, partindo aqui, por exemplo, desse exemplo aqui do Holocausto, a gente vai colocar a mão na massa. Mas espera um pouco, ó, professor, não entendi ainda, tudo bem, não se desespere que eu vou explicar calmamente aqui como é que vai funcionar o em ação, que ele é bem tranquilinho, tá? Nós vamos dar continuidade na produção do plano de ação, ou seja, sempre que formos falar de em ação nas próximas reuniões, tenham o fácil acesso aí do Drive de vocês, ok? Como nós vimos no nosso nivelamento. Quem não conseguir ainda, tudo bem, eu posso mostrar aqui como acessar o Drive, tá? E vocês vão acessar o arquivo de vocês do plano de ação. Por quê? Porque nós vamos responder esse plano de ação parte a parte, reunião a reunião, tá bom? Então, seria impossível a gente começar toda a reunião respondendo do zero, ok? É importante que a gente vá editando esse documento ao longo das reuniões. É o que vai acontecer agora, ok? Então, lembre-se que o planejamento de suas ações deve ter como objetivo aplicar o tema escolhido com a turma que fará a sua implementação. Legal. E o nosso em ação de hoje vai ser retomar o tema selecionado para o desafio do Design Thinking. Opa, professor, já não entendi. Lembra que lá nas primeiras reuniões e supostamente na última reunião nós definimos grupos, ok? Esses grupos eles foram baseados na possibilidade de turmas em comum entre os integrantes. Por exemplo, ó, tem o pessoal ali que fez o grupo baseado no conteúdo do 6º ano. Então, provavelmente, eles já definiram um tema, ou deveriam ter definido esse tema, que é basicamente em que aula nós vamos aplicar, vamos começar a aplicação, né, desse design thinking, dessa metodologia ativa. E definir regras, procedimentos e o passo a passo para o desenvolvimento dos 3 momentos da interpretação com os estudantes. E isso tem que ser registrado no nosso plano de ação, ok? Eu acho que aqui nos próximos slides, ó, tem algumas dicas aqui do que fazer nesse plano de ação, nesse em ação, perdão. Essa parte do planejamento deve contemplar aquela ideia da contação de histórias, né, a narração, certo? O como, onde, quando, ok? Aí, o processo de significação,
ok? Que é a organização dos conhecimentos pelos temas, ok? Encontrar ligações entre temas, ok? E depois, por fim, a estruturação, né? A gente tentar estruturar uma oportunidade do que fazer, propor o desenvolvimento de um material visual com o objetivo de transformar as ideias em ação, enfim. O que eu vou fazer agora com vocês aqui, antes de começar a formar os grupos pelo Meet, ali, pela ferramenta de salas temáticas, é o seguinte, pessoal. Aquele arquivo que eu falei para vocês, que é um plano de ação preenchido, deixa eu parar aqui minha apresentação, eu vou abrir ele aqui no meu computador e eu vou mostrar na íntegra para vocês. Por quê? Porque ele é um plano de ação preenchido e ele vai ser muito útil para vocês, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de preencher o plano de ação de vocês, vocês podem comparar em paralelo com esse arquivo para ver como foi preenchido ali, né? Aí pode dar uma luz para vocês e vocês fazem a adaptação para o tema que vocês escolheram, ok? Vamos lá, então. Espera só um minutinho. Vou selecionar aqui minha janela para compartilhar com vocês. Perfeito. Ó, por desencargo de consciência, eu vou narrar aqui para vocês as primeiras 3 páginas, que é basicamente explicando os fundamentos do Design Thinking, tá? Aí depois vem o plano de ação preenchido mesmo. Então, com a licença de vocês, pessoal. Design Thinking, né? Modelo de pensamento baseado na aprendizagem investigativa, que visa a resolução de um problema, desenvolvendo habilidades e competências. Ou seja, aqui, ó, a gente já está posto coisas que a gente vai ter que fazer para cumprir com esse itinerário do Design Thinking. No caso do primeiro momento, que é a da descoberta, a gente precisa vislumbrar um desafio, um problema, né, que nem foi posto ali na questão da Inconfidência Mineira. O paralelo sobre movimentos sociais dentro do conteúdo, mas também aqui na vida real. E como a comunidade escolar encara, né, essa mesma questão que eu estou encarando, só que por meio do conteúdo ali da Inconfidência Mineira. E, né, a parte investigativa aqui, que é o que a gente vai fazer hoje, que é essa narração, a significação e a estruturação, a busca por uma ação, uma oportunidade de fazer algo daquilo, né? Isso passa necessariamente por um processo investigativo. Ali tem a aprendizagem investigativa. Transcender a memorização dos conceitos é um objetivo, com certeza. Conceitos apresentados a partir de problemas a serem resolvidos pelos alunos. E a educação científica, né? O desenvolvimento do senso investigativo, a transformação disso, desses processos, num hábito, né? Escolar mesmo. Então, vamos para a próxima página. A atitude investigativa é definida por Cochrane Smith. Perdoem-me a expressão, é muito difícil de pronunciar esse nome. É uma perspectiva intelectual, uma forma de questionar, dar sentido e relacionar o trabalho diário ao trabalho de outros e a contextos sociais, históricos e culturais e políticos mais amplos. Okay? Então, aqui são habilidades, ele está apontando coisas que se desenvolvem, né, com a prática dessa metodologia ativa, que seria a autonomia, a curiosidade, a racionalidade. E no caso aqui, ó, já tem o tema escolhido, certo? Aqui já começa a soprar as respostas aqui do preenchimento do nosso plano de ação. Tema escolhido para nortear os exemplos do roteiro. O uso de HQs para a compreensão de conceitos históricos. É um desafio, ok? Por que é um desafio? Vamos ver aqui. Tá, descoberta. Aqui
esse nosso slide aqui, a página aqui desse documento, ele associou ali aos descritores, ok? Habilidades que podem ser desenvolvidas para a compreensão de conceitos históricos. Todos esses descritores que a gente encontra lá na BNCC respaldam, ok? O desenvolvimento desse tipo de habilidade aqui, que envolve a descoberta e a compreensão de conceitos históricos, coisas que a gente tem que trabalhar rotineiramente dentro dos nossos conteúdos, né? Então, ali, primeiro momento do Design Thinking, descoberta, ok? Vamos lá. Organização dos professores, organização do professor para lançar o desafio para os alunos, ok? O Design Thinking, ele tem que partir de um desafio, gente. Ele tem que ter um desafio, ok? Você não precisa, ter logo de cara esse desafio, mas esse desafio precisa ser desenvolvido a partir da descoberta, ok? Então, ali, delimitação do desafio, ok? Que é o que a gente está tentando delinear aqui. Definição de objetivos. Quais evidências os alunos devem apresentar para a identificação de que atingiram os objetivos, ok? Precisa estar claro para eles isso. Plano de trabalho, um cronograma, seleção de fontes, as turmas, o roteiro, naturalmente, organização do nosso trabalho, né? Um roteiro, tanto do professor e do aluno, o modo que vai ser trabalhado, porque, por exemplo, a gente pode transformar isso num fluxograma, num mapa mental, ok? Num cartaz, pode ser qualquer coisa. Atividades a serem trabalhadas, né? O nosso cronograma, ok? Isso eu já mencionei, perdão. A organização de perguntas, ok? Evitar perguntas de sim e não, iniciar com o que é específico, e depois a gente vai ampliando, vai deixando mais profundo. Lembra? Primeiro a descoberta, aí a narração, aí a gente vai buscar um significado e depois a gente vai tentar transformar aquela situação, aquele significado, numa oportunidade de ação, de fazer algo daquelas ideias, ok? E criar um roteiro de perguntas, direcionar a leitura da HQ para a identificação de conceitos históricos abordados. No caso aqui, é a HQ porque foi escolhido o HQ, a investigação, tá? Como que eu vou dizer? A descoberta de conceitos históricos numa HQ. Só um exemplo, pode ser outra coisa, tá bom? Ali um exemplo de desafio, a partir da análise da HQ. Como podemos auxiliar a comunidade escolar a desconstruir as fake news e construir conhecimentos sólidos sobre o Holocausto? Ora, professor, mas de onde veio esse desafio? Antes de propor o desafio aos alunos, o professor pode ambientá-los em relação ao tema, apresentando a própria HQ para ser lida e a matéria que apresenta informação sobre a veiculação de informações falsas sobre o Holocausto. Vejam só, lado a lado ali vai ter o material, que é o Diário de Anne Frank, né? Eu acho que muitos de vocês podem conhecer por livro, né? Mas tem a versão HQ, eu acredito que a molecadinha acaba se interessando mais, né, pelo recurso visual. Trata do Holocausto, trata da propaganda, certo? Que teve durante o nazismo, né? E uma notícia ali, sobre o Telegram. Telegram, deixa eu ler o lead aqui para vocês. Telegram, metade das publicações sobre o Holocausto são fake news, afirma a ONU. Então, da mesma maneira que houve o exemplo lá da Inconfidência Mineira e também do HQ, no caso, aquele filósofo, aquele pensador, aquele crítico, atuando no movimento social crítico, e a ação dos movimentos sociais que a gente se depara dia a dia. Desafio: como que a comunidade escolar interpreta essa situação, que é tanto histórica quanto contemporânea, não é mesmo? E aqui, novamente, a relação entre um pequeno material ali, que é o diário da Anne Frank, né, em que ela vai discorrer, vai fazer, mesmo que indiretamente, uma alusão, né, à propaganda do nazismo, e uma
uma notícia, né, que é muito atual, que é, no caso, o problema das fake news difundido, né, nas redes sociais. No caso ali, o Telegram, tá? Tá posto o desafio. Nessa fase, os alunos devem identificar o que precisam fazer para solucionar o desafio proposto. Para isso, eles podem utilizar estratégias como buscar informações com especialistas, dialogar entre si para trocar informações. Volta novamente naquela estruturação que a gente aprendeu hoje da interpretação, pessoal. A narração, a significação, e depois só então a gente faz a estruturação, ok? Só que é importante lembrar para vocês, esse processo da investigação, ele tem que partir de um desafio, tá? Porque a gente, para agir, né, ali no final da, assim, narração, a significação e depois a ação, a gente precisa ter um objetivo, um desafio, né, para definir uma ação, ok? Eu parei aqui. Perdão. Vou continuar a leitura aqui do slide. Dialogar entre si para trocarem informações e anotarem ideias novas e pensar por que o tema é relevante e para quem o é. Esse último aspecto vai contribuir para que eles estabeleçam um grupo para o qual vão direcionar a pesquisa na fase seguinte e, na sequência, farão um cronograma de ações, ok? Para que essas ações fiquem mais claras para os alunos, pode haver um direcionamento mais direto para a fase. A partir do problema proposto, anotem. O que sabemos sobre o problema? Como obter mais informações sobre o problema? Por que o problema é importante e para quem? Como identificamos a compreensão que as pessoas têm sobre esse tema? E como organizar nossas ações para essa identificação? Aqui está posto, né, aqueles 3 processos, assim, coisas que os alunos podem coletar, que eles podem... Lembra ali do exemplo daqueles 2 questionários? Durante a narração ali, né, inspiração, depois a significação, para depois eles colocarem a mão na massa, né, fazerem algo dessas informações. Essa daqui é só uma outra maneira de estruturar esse mesmo roteiro, tá bom? É fazer essas perguntas. Para essa fase, o professor pode utilizar a sala de aula invertida, sugerindo que os alunos façam uma pesquisa sobre o tema ou para análise de material pré-selecionado. Também é possível trabalhar com uma rotação por estações para que todos os alunos tenham acesso aos materiais selecionados pelo professor. Como eu disse lá no começo da reunião, as metodologias ativas, muitas vezes, elas têm uma intersecção entre elas, ok? Nesse caso, para quem não conhece essas 2 outras metodologias ativas, não é o momento, tá bom? Não vamos confundir. Ali era só uma sugestão de como a gente pode colocar os alunos para desenvolver esses primeiros passos, né? A partir da descoberta, eu já ia falar observação novamente, a partir da descoberta, eles poderem fazer esse processo de narração, de se inspirar, tá? Depois buscar o significado dentro do conteúdo, dentro do que eles descobriram ali na primeira parte do processo, e depois a definição de uma oportunidade de ação, o que fazer, né, daquilo que foi descoberto. Pessoal, aqui a gente já vai... Não, eu vou também ler aqui para vocês, porque eu acho que pode ajudar também, mas aqui a gente já terminaria, tá bom? Essa parte desse processo da investigação aí, tá? Da interpretação, ok? Aí a gente já começaria a esbarrar em outros momentos que a gente vai definir, que a gente vai discutir nas próximas reuniões. Mas vamos só fechar aqui. Preparar a pesquisa. Afinal de contas, é necessário fazer algo, né, desse desafio que foi proposto. Para aprofundar os conhecimentos sobre o tema do desafio, o professor deve desenvolver atividades que levem os alunos a buscarem mais informações sobre ele. Essas atividades podem envolver uma pesquisa,
uma palestra com um especialista no tema, ou atividades gamificadas que incentivem os alunos a pesquisarem mais informações. Os alunos também poderão ser direcionados a fazerem entrevistas ou aplicar questionários para o público indicado na fase anterior. Resumindo, os alunos podem desenvolver essa dinâmica a partir de gamificação, de entrevistas, questionários e pesquisa, ok? Necessariamente, pessoal, necessariamente eles têm que estar fazendo algo no sentido prático durante esses processos que foram discutidos aqui nessa reunião. Ok, o momento ali de coletar inspirações, né, ou da narração também. Esse é o momento para os alunos mergulharem mais no tema, estabelecendo analogias e relações com outros conhecimentos. Para isso, é possível propor uma aprendizagem por pares, para que os alunos analisem as informações que cada um tem ou adquiriu sobre o seu tema. Outra metodologia ativa, pessoal. Resumindo, aprendizagem por pares e análise das informações adquiridas nas fases anteriores. Opa, eu vou ter que... A interpretação, né? Nessa etapa, que é a que a gente está, nessa etapa, os alunos devem transformar as ideias desenvolvidas anteriormente em insights, isto é, aprofundar a compreensão dos temas apresentados no desafio e na etapa da descoberta. Nós vamos falar novamente o que já foi dito, tá, pessoal? A gente está falando de várias maneiras, uma mesma ideia, tá bom? Contar histórias, documentar o que aprendeu, planejar o compartilhamento de ideias, anotar observações em cadernos ou notas adesivas, compartilhar com o grupo o que achou mais interessante, ouvir rememorações dos outros. As informações coletadas na etapa anterior, na etapa da descoberta, no caso, serão documentadas e posteriormente compartilhadas. Para isso, o professor pode organizar uma roda de conversa com a turma toda, ou organizar os alunos em grupos. Para sistematizar o compartilhamento das ideias, podem ser utilizadas ferramentas digitais como Padlet, ou Jamboard, ou Post-its. Para a criação de um mural com as informações mais relevantes indicadas pelos alunos, ou, ainda, uma forma de documentação padrão, indicando os elementos que devem ser preenchidos, podendo servir como atividade avaliativa. É uma sugestão de organização, tá, pessoal, para vocês. Aqui tem o mesmo exemplo que nós já vimos lá, ok? Dessa sistematização, ok? No caso aqui, é um questionário que o aluno deve fazer para ele mesmo e para os seus colegas. E aqui a gente também já conhece esse questionário, que é um aprofundamento, ok? A busca por significados do que foi coletado anteriormente no momento da narração, tá? Após compartilhar os conhecimentos na fase anterior, os alunos irão analisá-los para identificar temas em comum, relações entre conceitos propostos no desafio, conexões com diferentes contextos, sistematizando essas conexões, ok? Decifrar informações, identificar temas, analisar os temas para pensar o seu significado, estabelecer padrões, relações, tensões. Explicar o tema e definir insights. Pessoal, eu acho que é o suficiente para a gente começar ali, tá? Ó, porque aqui já entraria na ideação, é um outro momento, tá bom? Deixa eu parar aqui minha apresentação e organizar os grupos, ok? Vamos lá. Salas temáticas. Deixa eu ver aqui a nossa anotação sobre os grupos. Tá. Deixa eu organizar aqui.
Pessoal, eu não estou achando aqui o registro dos grupos, como ficaram. A gente fez isso na terceira reunião. Alguém me refresca a memória, por favor? Foi no dia 1º dos 6. Deixa eu ver aqui, porque eu salvei de todas as outras turmas no Classroom, mas eu não estou encontrando aqui no nosso mural. Porque senão a gente vai ter que refazer os grupos. Tá. Não está aqui. Meu Deus, gente. Tá. Professor, Porque as eu pessoas acredito Oi. que cada um já lembra a turma que estava. Por exemplo, eu estou no 7º ano. Acho que cada um sabe dizer. Beleza, Aí é só então eu vou reafirmar organizar a isso. parte. Isso. Eu quero ver como que eu vou fazer aqui com os outros alunos. Professora Jaqueline, vocês têm uma sugestão? Eu misturo eles nas turmas? Então, Lucas, deixa eu te falar. A gente pegou com a Luciana os grupos, né? Eu acabei de postar lá no grupo do WhatsApp deles. E, Tá. assim, a orientação, assim, alunos da professora Luciana, no WhatsApp, está postado os links dos grupos de vocês com o nome de vocês. Cada um vai lá no chat, no WhatsApp e entra no seu link, tá? Onde está o seu nome lá, fazendo o favor. Que horas que nós voltamos daí, Lucas? A sugestão aqui dos slides é de meia hora. Então seria... Só que aí eu acho que fica muito em cima. Não daria tempo da gente socializar até o final da reunião. Ou daria, mas ficaria bem apertado. 9h40? Pode ser, bom, pessoal? 9h40? Perfeito, Professora, então. Oi. A professora depois, Jaqueline, passa por... Eu estou com um problema no meu celular e eu só estou pelo notebook, daí não tem como eu ver o link que você postou, fazendo favor. A gente vai postar... eu não queria confundir com os outros, né? Verdade. Espera aí, Arlete. Perfeito. Enquanto isso, eu vou formando os outros grupos aqui, tá bom, pessoal? Perfeito. Vou configurar aqui as salas temáticas. Eu vi aqui agora. 8h10. Turma. Hã? Tá. Ui, que susto que você me deu. Segue abaixo. Sétimo ano. Ele tá no link errado? Ele tá em qual grupo? Tá, entendi. Ele foi remanejado, então? Danado. Então, o pessoal da professora Luciana está ali no chat também, tá? 6º anos. Aquele linkzinho, Kleber, Andréia, Marlene e Arlete. Mas o Maurício acabou de falar que o Kleber não está mais nessa turma, né? 7º ano, Luíde e Luiz. 8º ano, Carla, Priscila, Gilson, César e Cilineide.
Nono ano, Éder, Claudete, Helena, Jéssica, Kelly, Ediane e Ademir. Mas era no máximo 5 em cada grupo, né? Mais alguém gostaria de passar ali para o 7º ano? Se alguém tem o 7º ano que gostaria de estar saindo do 8º ou do 9º indo para o 7º? Já podem ir, né, Lucas? À vontade, prof. E retornamos 9h40, né? Isso. Então, o pessoal da Luciana pode estar indo para os outros subgrupos ali, que eu e Maurício daí vamos auxiliá-los, tá? Obrigada, Lucas, por enquanto. Imagina, eu que agradeço, gente. Turma 6, Cláudio Valnice. A professora Gláucia não está, né? Ela está caindo. Se ela entrar, eu coloco ela. Eu não sei se tem como mexer depois, mas beleza. Tá. 6º ano, Cláudio Valnice. Rose. Vou fazer aqui o da professora Rose. Professora Paula. Professor Marco. Deixa eu ver aqui. Opa. Tá. Ok. Cristiane. Pessoal, alguém acabou ficando sem um grupo no na nossa sala aqui? Porque, ó, o 7º ano ficou o Antônio Pereira, a Daniele, o professor Hermes e a professora Tatiana. Esse está fechado. O 6º ano, tem um 6º ano A aqui, porque a gente precisou fazer para 2 6º anos, né? Um é a professora Rosemary, o professor Marco e a professora Pola. E o outro 6º ano tem só a professora Gláucia e a professora Valdenice. Faltou gente nesses grupos, porque senão eu vou transformar esse grupo num grupão do 6º ano. Professor, Pode falar. no 7º ano, o professor também tem que inserir a professora Thelma. Professora Thelma? O grupo inicial era a Tatiane, Thelma, Hermes e o Antônio. Daí parece que entrou mais uma professora agora, né? Entendi. Ó, a professora Danile, do 9º ano. 9º ano. Ô, professora Danilo, você lembra quem mais estava no grupo com você? Do 9º ano? Sou eu, Claudineia. Estou junto com a Danilo, o Odair, né? Aham. O professor Adair. Adair. Tem mais uma, né? Vanessa? Vanessa e Isabel. Isabel. Deixa eu anotar aqui. Vocês podem repetir para mim, fazendo um favor? Adair. Claudineia. Claudineia. Vanessa e Isabel. E a Danile, né? E Danile. Isabel e Danile. Perfeito. Tá. Isabel. A Vanessa, professora Vanessa.
Lucas. Oi, pode falar, professora Rose. A nossa tem mais a Lorelai, que hoje ela não veio, e no caso da Valdenice e a Glaucia, ela pediu para eu ficar junto, porque eu acho que questão de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Por isso que foram feitos, acho que 2. Ah, sem problema. Mas é que eu acho, como a aplicação é individual, acho que não teria problema todo mundo do sexto ano fazer junto, sabe? Mas para as discussões, professor, se puder ficar um grande grupo, na verdade eu acho até mais proveitoso, porque a internet lá da Glaucia está ruim, né, acaba ficando complicado só nós duas para trocarmos ideias. Às vezes, se ela falta, daí a gente não consegue discutir nada, daí acho que um grande grupo fica melhor. Entendi, eu concordo. Eu vou colocar você ali no sexto ano, então, professora. A professora Glaucia, ela caiu, né? Ela falou que estava com a internet muito ruim. Deixa eu ver, conferir aqui, então. Nono ano, Adair, Claudineia, Helena, Isabel e Vanessa. Pode falar, professora Valdenice. Professor, eu queria esclarecer uma dúvida com você a respeito do seguinte. Essas etapas que estão sendo realizadas, por enquanto ninguém envia nada para você. É só ao término que é postado os trabalhos todos lá. Ou já tem que ir enviando etapas para você? Na verdade, prof, no final aí do nosso curso a gente sempre entrega. Foi que você fez a primeira jornada desse ano? Sim. Não. Eu fiz. Eu tinha a data aqui para não te confundir. Seria interessante que a entrega dos trabalhos acontecessem entre os dias 15 e 18 de agosto, ok? No caso, a implementação desse plano de ação, seria interessante que você começasse a fazer essa implementação desde a próxima semana, mas veja bem, você percebe que você não vai estar me entregando semana a semana uma atividade? A gente vai desenvolver esse plano de ação para ser implementado dentro da sala de aula, ok? Com os alunos, entende? E toda semana a gente vai adicionando informações nesse plano de ação, tá? Aí lá no final, ok? Só deixa eu ver a data de novo aqui, entre 15 e 18 de agosto, aí vocês vão entregar esse plano que foi implementado dentro da sala para eu poder avaliar e depois poder dar um feedback para vocês. Tá bom? Não, tranquilo, então é que eu achei que agora a gente já iria, a partir de cada discussão, ir entregando alguma coisa. Não, a gente só vai complementando o plano de ação para preencher ele coletivamente, tá bom? Ótimo, obrigado. Nada. Professor Alexandre, pode falar. Tá, ô Lucas, uma dúvida também em relação a esse plano de ação. A gente faz um preenchimento de um único plano pro grupo ou cada integrante tem que ir lá no CLES e preencher o seu? Cada integrante tem que ter o seu, tá? A gente desenvolve ele coletivamente, mas a gente aplica ele individualmente e entrega o trabalho individualmente, tá bom? Ah, ok, então, obrigado. Beleza, então, pessoal, posso, então, fazer os grupos? Posso? Que aí eu vou chamar vocês para salas temáticas, vocês vão cada um para o seu grupo agora, tá bom? Aí eu vou entrando, tá? Sala a sala para ir perguntando para vocês se vocês têm alguma dúvida. Alguns vão ficar aqui na sala principal, tá bom? Porque como está sendo gravado, se todo mundo sai,
da sala principal, aí lá na gravação fica só eu aqui sozinho, não é muita informação que fica. É mais interessante que tenha alguma discussão acontecendo para vocês poderem se referenciar a partir da gravação, tá? Então vamos lá. E deixa eu entrar no sétimo ano.
Vamos ver o 9º ano. Bom dia, professor. Oi, não estou te ouvindo. Tudo bom, professor? Está me ouvindo agora? Agora sim. É que minha conexão aqui cai e volta, e daí agora eu vou conseguir voltar, mas daí não consigo achar ninguém mais aí. Entendo. Você estava em qual turma, professor? Qual grupo? Era do 9º ano. Do 9º ano? Você consegue ver ali no... Você é da minha turma, né? Ou da... Não, eu sou lá da professora... Luciana, né? É. Você pode... Aí na sua tela, em cima, tem um convite falando, por exemplo, as Sala salas 4? temáticas. Isso. Eu Tem tenho, ali mas eu tentei entrar aqui, deixa eu tentar de novo, só um pouquinho. Isso, tem um botãozinho ali, participar. Tá, deixa eu tentar de vê novo se dá aqui. certo. Tá. Os outros professores não estão presentes. Não deu certo, professor? Não, entra lá, mas não aparece ninguém. Só aparece eu lá. Oxi. Deixa eu ver aqui. Tem uma sala vazia mesmo aí. Que aqui aparece, ó. Você recebeu o convite para a sala com tema específico 4, participar, né? Vai lá. Ficou como se fosse só eu lá na sala, sim? É porque eu acho que seria, então, os professores que estão aqui, aqui na sala principal com a gente.
Talvez o grupo... Deixa eu ver aqui. Você reconhece os outros professores como... O professor, vocês definiram o grupo de vocês já lá? Sim, tinha um grupo lá já. Aham. E você reconhece dos professores que estão aqui na sala principal? É o seu grupo, não é? Como é que é? Deixa eu verificar aqui. Mas aí já deu tempo, o pessoal vai começar a voltar. Eu vou... Ah, tá. Não, então eu aguardo, depois eu entro em contato com eles, daí depois, então, para a gente ver. Isso. É bem legal que tenha gravado no Classroom, lá no grupo, ok? Eu vou fechar as outras salas aqui para a gente poder socializar. Tá, mas daí eu entro em contato com eles depois para a gente ver essa situação daí. Tá. Mas valeu, professor. Ótimo, ótimo. Imagina, que isso. Tá, daqui 30 segundos aí todo mundo vai voltar para a sala principal. Às vezes a internet não ajuda, prof, mas... Hoje estava complicado, a internet estava... Não sei se é toda parte, mas aqui, aqui em Palmitar é bem complicado. Deixa eu apresentar aqui a guia. A gente ver se o pessoal tem alguma coisa aí para socializar com a gente. Bem apertadinho. Tá legal. O pessoal tá entrando aqui? Tá. Vamos esperar mais uns segundinhos. Pessoal, então, como programado aqui, né, infelizmente a gente acabou bagunçando um pouquinho ali na hora da formação dos grupos, tá? Eu tive que recolocar alguns integrantes de um grupo ou outro. Vamos aí socializar. Eu pude entrar nos grupos e eu vi que vocês aparentemente já têm definido o tema de vocês, pelo menos, né? E que era uma das missões aqui do nosso Em Ação de hoje. Eu gostaria de saber, tem aqui uma parte, infelizmente não vai dar para fazer em 12 minutos, ok? Mas será que tem algum grupo aí que gostaria de compartilhar o que definiu, se conseguiu definir um desafio a partir do tema? Como é que foi aí? Alguém pode fazer uma manifestação aí? Sim, não, nono ano, estava bem legal lá. O sexto ano, que ali o grupo do professor Hermes também tinham dito que já tinham feito alguns passos adiante aí. Professor, nós estávamos conversando lá, a título assim, já de encaminhamentos de como vão ser aí os nossos próximos encontros e já ir editando o plano de ação, sabe? Mas nós já, desde a primeira vez que nos reunimos, nós já decidimos ali trabalhar com a aula 32 do 7º ano e, a partir daquela aula, trabalhar a questão das HQs e assim por diante, tá bom? Entendi. Perfeito. Professores, vocês conseguiram desenvolver algum desafio? O desafio, no caso, seria aquela provocação que a gente vai fazer com os nossos alunos a partir do conteúdo. Vocês conseguiram definir isso? O tempo foi um pouquinho limitado, professor, e a gente caminhando aí as ações futuras aí do nosso grupo e tal, e enfim, a gente não conseguiu. Mas eu penso que ao longo dos próximos encontros e já na construção desse plano de ação, eu penso que seria prudente a gente já também estar inserindo aí esse quesito aí da provocação e tal, né? Discutir e já... É a minha ideia, né? Não, perfeito, sem problema. Outro grupo mais...
o grupo ali do 7º ano, talvez, vocês conseguiram definir o tema de vocês, conseguiram desenvolver um desafio. Professor, o 7º ano era o nosso grupo, tá? Do professor Hermes, perdão. Antônio. Verdade, eu estou confundindo tá? com o 6º ano. Sexto ano, pessoal. Sexto ano somos nós, né? E nós já definimos aí, qual é o tema, né? Já da outra reunião. Nós temos um grupo do WhatsApp só para isso aí, para a gente tirar as dúvidas assim no meio da semana, para também não ficar incomodando, não é incomodando, mas envolvendo os demais, não, né? Claro. Mais específico. E só assim, nós já estamos assim, todo mundo já está fazendo alguma coisa na escola, lá já está sendo. Então, nós estamos meio caminhando. Legal. Se não, mais bem para frente. Legal. É legal que você tenha falado isso, professora Rose, porque eu queria reiterar o que eu falei lá no começo da reunião. É interessante, pessoal, como vocês podem perceber que o Design Thinking ele é seriado, não vai dar para vocês implementarem ele na última semana. Entende? Então, eu queria reiterar aqui com vocês que, por exemplo, a sugestão que é feita é que já comece essa implementação sendo feita já da próxima semana que vem aí. Por quê? Porque não é necessário que a gente já tenha descoberto todos os passos para só então a gente começar a implementar. É a ideia mesmo de ir descobrindo e implementando conforme a gente descobre. Tá bom, pessoal? Eu vou passar aqui para frente dos nossos slides só para falar sobre essa sugestão de gestão aqui, que é algo novo que foi colocado nos nossos slides, tá? Essa é a ideia do sempre é possível ir além, ok? A técnica Puxe Mais, a qual consiste em práticas que estimulam o estudante a fundamentar o conhecimento aprendido, relacionando-o com outros saberes. Eu acho que isso daqui é muito bom, tá no exemplo aqui dessas perguntas, sobretudo para aqueles alunos que têm uma boa adesão, mas que por a gente entender que eles sabem, de repente a gente pode acabar deixando eles de lado, tentando salvar o resto da turma, né? E eu achei muito legal, que eu acho que é uma maneira de continuar estimulando por outras vias aquele aluno que já domina um determinado conhecimento ali. Tá posto aqui, por exemplo, o aluno já sabe mais pedir uma outra forma de responder, pedir uma outra palavra que se encaixe um pouco melhor, pedir para ele fazer expor evidências, né, de como ele sabe aquilo, ou porque ele sabe, ou o que levou ele àquela conclusão, certo? Achei que a gente não podia terminar a nossa reunião sem fazer menção a esse modelo de gestão aqui, tá? Aí fica aqui, pessoal, né? Ideia na cabeça aí. Professor, você lembra quais são as atividades avaliativas dessa jornada e a data da entrega? Lembrando que tem dois tipos de avaliação, tá? Não é somente o nosso plano de ação, ok? Como a gente comentou lá no começo da jornada, vocês têm o acesso ali pelas atividades do Google Classroom. Eu recomendo sempre que vocês deem uma olhadinha lá na descrição, ok? Fica sempre aí, por exemplo, o formulário, ok? É sempre importante vocês estarem dando feedback para nós, ok? O que pode melhorar, um elogio que, de repente, de algo que está dando certo, é muito importante, né? Dessa vida não é só crítica, né, gente? É importante reiterar o que está dando certo. E, pessoal, foi um grande prazer, desculpa qualquer coisa, o pessoal do outro grupo aí, é a primeira vez que eu tive uma reunião tão grande assim, então peço perdão ali na hora da organização dos grupos, ok? E essa foi a nossa reunião aí de hoje, tá bom? Encontro vocês nesse mesmo canal, neste mesmo horário, na próxima semana, beleza? Okay, não hesitem em mandar qualquer questão que vocês tenham, fico disponível lá pelo WhatsApp e também pelo Google Classroom como de praxe, ok? Professora Claudete, não tem o formulário de presença. No caso aí, eu fiz perfeito. Aí a professora Jaqueline saberia... Sabe aquele de avaliação, colocar. Lucas, no final? Peraí, deixa eu pegar aqui. De
dia da avaliação. Deixa eu... sabe, aquele Opa, em vez de eu copiar, eu... copiar. Você... Esse. Então, esse. Por favor, preencham, perfeito. tá? Queria agradecer o Lucas pela recepção, né? Obrigado pelo apoio, Lucas. Imagina, prof, eu que agradeço. Vocês me ajudaram muito também. Valeu, Lucas. Ô, Maurício, eu que agradeço. Obrigado por me Obrigado colocar mesmo. de organizador junto lá, que eu pude salvar uns alunos da Luciana lá, que estavam com dificuldade de entrar na Meet, aí, Nada, pressionando perfeito. eles. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado, Lucas. Até semana que vem, então. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau, até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigado, professor Lucas. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até mais, então. A gente vai... Tchau, até a próxima. A gente se vê aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a semana que vem.